O apóstolo Paulo diz: eu trago vocês no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 7. Com essa palavra nós queremos com alegria saudar a cada um e a cada uma de vocês no nosso culto do 17º domingo após Pentecostes. Uma palavra que faz parte de uma oração do apóstolo Paulo, do desejo de poder estar com a sua comunidade em Filipenses. Ele que estava preso não estava distante pela fé daquelas pessoas que lá viviam em Filipos. E por isso ele expressa a sua alegria, a sua comunhão e a sua vontade de poder estar com eles. E que bom que você e eu podemos nos encontrar nessa manhã na presença do nosso Deus. Nós iniciamos esse culto em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E na certeza da presença dele é que nós queremos também ter esse momento de louvor, de adoração, de ouvir a sua palavra, de nos fortalecer na fé mutuamente. Assim como Paulo fortaleceu a fé da comunidade de Filipos, também nós somos fortalecidos por Deus com a sua palavra, com a sua presença. Quero convidar você para baixar sua cabeça e queremos ter uma palavra de oração. Bondoso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse novo dia que tu nos dás. Te agradecemos que tu nos reúnes como comunidade de fé. Assim como o apóstolo Paulo estava distante da comunidade, muitas vezes também nós, nesses dias de pandemia, nos sentimos distantes uns dos outros. Mas o teu evangelho não estava preso. O teu evangelho estava presente na vida daquelas pessoas. Assim também hoje tu nos reúnes em teu nome com a tua palavra. Mas também, Senhor, queremos nos colocar na tua presença, reconhecendo que nem sempre queremos ouvir a tua palavra e que muitas vezes também não estamos dispostos a te servir, a te buscar. Por isso pedimos, perdoa-nos, Senhor, tenhas tu misericórdia de nós e faça, Senhor, a tua vontade em nossa vida. Guarda, Senhor, e nos abençoe. Nós clamamos pelo teu perdão e pela tua misericórdia. Ajuda-nos, ó Deus, a enxergarmos as pessoas, assim como o apóstolo Paulo enxergou a sua comunidade e se colocou como servo dela e pôde servir a essa comunidade com sua palavra, com as suas orações, mesmo na distância. Nós também, Senhor, queremos aprender de ti e da tua palavra, a servirmos uns aos outros em amor. Também, Senhor, pedimos que a tua palavra venha ao nosso coração nesta manhã, nos fortalecendo a fé e nos animando ao serviço no teu reino. E isso nós oramos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós queremos cantar um hino em conjunto que será projetado. Entender
Conforme o calendário litúrgico, hoje celebramos o culto do 17º domingo após Pentecostes. Na tradição cristã, o calendário litúrgico foi elaborado e preservado para nos lembrar de que a vida da pessoa cristã não está entregue à condução do calendário comercial, mas é determinada e conduzida pelos grandes feitos de Deus em nosso favor. A lembrança dos tempos litúrgicos é sempre o convite para lembrar e crer que Deus é o Senhor da história, é o Senhor da nossa história. A época que vivemos é chamada de tempo após Pentecostes, e esse é um tempo em que lembramos, em especial, que a dádiva do Espírito Santo já nos foi concedida. Por isso é possível crer em Jesus Cristo, que nele há reconciliação com Deus, que ganhamos nova vida impulsionada e dirigida pelo Espírito Santo, que já vivemos sinais da ressurreição e da vida eterna que está prometida por Cristo para o nosso futuro. E por isso, os textos indicados para a pregação nesse tempo após Pentecostes nos falam de modo especial da vida cristã, da vida concedida e impulsionada e guiada pelo Espírito Santo. Antes de Pentecostes, os textos indicados nos falam do que Deus nos concede, o que Deus fez, faz, fará por nós e em nós. E após Pentecostes, os textos indicados nos falam de como podemos corresponder de modo digno ao que Deus nos concede. Falam de como devemos viver a fé em Deus. O texto indicado para essa semana nos vem falar disso. Nos vem falar de uma característica do discipulado, uma característica que Jesus deseja que marque a vida de seus discípulos e suas discípulas. Leio, portanto, Marcos capítulo 9, verso 33 a 37, que nos diz: Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: De que é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: Qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. A expressão que inicia o texto, tendo eles partido para Cafarnaum, convida a verificar o que está relatado, o que aconteceu antes disso que o texto nos conta. E observando os trechos anteriores, percebemos que esse trecho é o retorno de um retiro que Jesus fez com os seus discípulos. O capítulo 8, verso 27, descreve que Jesus, acompanhado apenas de seus discípulos, partiu para as aldeias de Cesareia de Filipe, uma região mais ao norte da Galileia. Lá, no retiro, aconteceu um momento que podemos chamar de exame oral que Jesus aplicou para os discípulos. Jesus fez 2 perguntas. A primeira, quem as pessoas dizem que eu sou? E após as respostas, Jesus fez a segunda pergunta: e quem vocês, meus discípulos, dizem quem eu sou? Os discípulos foram bem no exame. Pedro, representando os demais, respondeu: Tu és o Cristo. Já no capítulo 1 do Evangelho de Marcos, é registrado que os discípulos foram chamados para seguir a Jesus. E desde lá, Marcos descreve que eles tiveram tempo de convívio e aprendizado muito próximo com Jesus. Receberam da parte de Jesus a revelação de quem Ele é. E agora, perguntados sobre quem é Jesus, eles têm certeza. Jesus é o Cristo, é o ungido de Deus, é o enviado de Deus, é o que vem em nome de Deus para trazer salvação, para trazer o reino de Deus. Nota 10 para eles. Reconheceram quem de fato Jesus é. Então Jesus continuou o seu ensinamento, continuou a revelação de sua pessoa e sua obra. No capítulo 8, verso 31, temos: Então começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas,
fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Os discípulos tomaram um choque. Para eles, o Messias não poderia ter esse destino. Eles esperavam que o Messias viria e seria poderoso e capaz de restabelecer o reino de Israel, o que na prática seria vencer e expulsar as forças do Império Romano que dominava e oprimia o povo judeu naquela época, assumir o trono do reino da Judéia, executar o juízo de Deus sobre todos os infiéis e beneficiar os fiéis. Os discípulos reconheceram que Jesus é o Messias, mas precisavam agora aprender qual era a verdadeira missão do Messias, para que ele realmente veio da parte de Deus ao mundo. Ainda no retiro, Jesus precisou repreender a Pedro, pois Pedro o chamou de lado e o reprovou por anunciar que o Messias seria rejeitado, maltratado e morto em Jerusalém. Jesus precisou dizer claramente que para seguir a ele era preciso que o discípulo negasse a si mesmo, pegasse a sua cruz e fosse no mesmo caminho que Messias. Jesus precisou auxiliar os seus discípulos mostrando um pouquinho da sua glória celeste no Monte da Transfiguração. E Jesus deu mais um sinal de que onde ele estava, o reino das trevas precisava recuar. Ele libertou um jovem possesso de espírito imundo. E Jesus precisou então repetir o ensino sobre a missão do Messias. No capítulo 9, o verso 31, Jesus diz: "O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois de sua morte ressuscitará." O nosso texto inicia justamente com o final do retiro de Jesus com os seus discípulos. Eles voltaram para Cafarnaum, a cidade onde Jesus morava. E aconteceu algo que deixaria desanimado qualquer pastor, missionário ou líder que tivesse organizado e realizado um retiro. Ainda no verso 32, o evangelista Marcos registra: eles, os discípulos, não compreendiam o que Jesus lhes falava e temiam interrogá-lo. No verso 33, Jesus fez uma pergunta que os discípulos não tiveram coragem de responder: de que é que decorreis pelo caminho? Sobre o que vocês estavam discutindo na volta do retiro? Mesmo que os discípulos não responderam, Marcos registra que haviam discutido entre eles sobre quem era o maior, sobre qual deles era o mais importante. O que motivou essa discussão? Certamente era o pensamento que eles tinham sobre o Messias. A discussão revela a falta de compreensão dos discípulos. Eles não conseguem entender e nem aceitar que o Messias seria entregue e morto. Não conseguem entender nem aceitar o que Jesus vai dizer mais adiante no capítulo 10, o verso 45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. No pensamento dos discípulos e também nos desejos deles, Jesus, como Messias, assumiria o poder político e traria um reino glorioso nos moldes dos reinos humanos, com uma hierarquia que distingue gente mais importante e gente menos importante, gente que é servido e gente que deve servir, gente maior e gente menor, gente de mais valor e gente de menos valor. Esse, aliás, era o pensamento greco-romano, pensamento da civilização da época. A vida estava correta em harmonia quando estava organizada em hierarquia. E o objetivo da vida era estar por cima, ser do grupo dos mais importantes, ser do grupo que é servido, ser o maior. A discussão dos discípulos revela que eles pensavam que assim seria o reino de Jesus. Por isso já estavam disputando as melhores posições ao seu lado. A organização daquela sociedade do tempo bíblico é nada diferente de como se organiza a sociedade ainda hoje. O objetivo de vida naquela sociedade é nada diferente do que as pessoas buscam hoje. E, infelizmente, os discípulos de Jesus, nos dias de hoje, têm uma expectativa nada diferente daquela dos discípulos daquele tempo, no seu seguir a Jesus. Não é difícil que entre os discípulos de Jesus, nos dias de hoje, haja disputas para ver quem é o maior, o mais relevante na sociedade, o mais reconhecido como importante,
o mais influente, o mais lembrado? Quem recebe mais curtidas e mais seguidas nas redes sociais? O mais festejado, o mais badalado, o mais bajulado? Quem é o que, de alguma forma, pode ser maior e receber benefícios, ser servido, ser reconhecido, ser engrandecido? Infelizmente, essa lógica está instalada em nós, a lógica do eu na frente. Jesus assentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. É uma palavra que não é difícil de entender. Talvez seja difícil de aceitar, mas não é difícil de entender. A lógica do reino trazido por Jesus é diferente da lógica dos reinos desse mundo. O que é mais valioso para Deus é diferente do que é mais valioso para os seres humanos caídos e pecadores. A lógica do reino de Deus não é a lógica da disputa pela melhor posição, para estar por cima, para receber benefícios. A lógica do reino trazido por Jesus é a lógica do serviço em benefício dos outros, de se colocar por baixo, de buscar o bem dos outros. E para que os discípulos não tivessem dúvidas e pudessem cair no engano de pensar que Jesus estava ensinando um caminho alternativo para estar por cima dos outros, ou uma forma de ganhar a disputa para quem seria o maior, do tipo, se servir os outros me faz maior, então eu faço questão de servir para ser reconhecido como maior. Jesus trouxe uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Jesus dá um exemplo radical. Coloca uma criança como alvo do serviço. Hoje em dia as pessoas diriam: que lindas, crianças são tão especiais. Mas no tempo de Jesus, os discípulos devem ter pensado: que absurdo! O que se ganha ao servir uma criança? As crianças eram consideradas naquele tempo seres insignificantes, seres sem valor, seres que não poderiam retribuir de nenhuma forma qualquer favor recebido. Eram, o que a gente diria hoje, um peso morto. Davam serviço, mas não davam recompensa ou benefício. Assim, a palavra que não é difícil de entender, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos, ganha um sentido mais profundo. O serviço ao outro não deve ser feito com o objetivo de eu, com isso, ser reconhecido como maior. O serviço ao outro deve ser feito com o objetivo de servir o outro, com o objetivo de beneficiar o outro, sem importar com que se receba algo em troca, sem o objetivo de receber algo de volta. Servir o outro e ponto. Servir o outro porque Jesus serviu. As palavras finais de Jesus são de grande auxílio também. A discussão dos discípulos de quem seria o maior, o mais importante no reino do Messias, trazia também a discussão de quem entre os discípulos estaria mais próximo de Jesus no seu reino. Jesus ensina que a maior proximidade com ele está justamente no acolhimento e no serviço aos menores, aos de menos significado, aos de menos valor. Hoje ouvimos essa palavra como discípulos e discípulas de Jesus. Também nós confessamos Jesus como Salvador, como o Messias, e sem dúvida queremos ter nosso lugar em seu reino, queremos ter proximidade com Jesus. Mas o que temos discutido entre nós pelo caminho? O que tem sido a nossa busca? Temos servido uns aos outros? Nosso serviço tem buscado o benefício de quem? De quem servimos ou de nós mesmos? Estamos em sintonia com Jesus ou com os discípulos? Os discípulos passaram no exame sobre quem é Jesus, mas reprovaram em aceitar o caminho de Jesus, em aceitar o caminho do discipulado. Mas Jesus não desistiu deles. Mais uma vez assentou-se, os chamou para junto de si e ensinou mais uma vez. Se hoje reconhecemos que também rejeitamos o caminho do discipulado, Jesus nos reuniu mais uma vez, nos deu essa palavra, nos convida a retomar o caminho do discipulado. Converse com Jesus sobre isso.
Ore para que no poder do Espírito Santo Ele transforme a sua vida. Ore para que você descubra a vida verdadeira na fé em Jesus Cristo e nessa fé viva em serviço dos irmãos e irmãs em Cristo, em serviço de todas as pessoas ao seu redor. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Após ouvirmos essa palavra do nosso Deus, nós de fato podemos expressar a nossa alegria e a nossa gratidão na certeza de que esse Jesus que nos serve também nos ensina a servirmos uns aos outros. Por isso nós também queremos seguir a nossa semana na presença e sob a bênção do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus levante o seu rosto e te dê a sua paz, agora e para todo sempre. Amém. Vamos na paz e sirvamos ao Senhor com alegria. Amém.